Só dá uma olhada para a direita, para a esquerda, libera um sorriso do olhar agora. Que Deus te abençoe. Recebemos o pastor Cristiano com palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, amados, a paz do Senhor, amém? Pode se assentar. Estamos felizes com este retorno. Há indícios de uma nova paralisação, né? Não sei se os irmãos estão sabendo, mas há indícios de uma nova indicação. Ao que me parece, aparenta ser, mais uma vez, né, o último culto de forma presencial. Então eu creio que cada um de vocês são privilegiados por estarem aqui nesta manhã, podendo adorar ao Senhor. E ao entrar hoje ali pela manhã, veio algo no meu coração. João 8:32, que todos nós deveríamos conhecer de cor. Conhecereis a verdade e ela vos... Eu não sei se vocês já perceberam, mas na maioria das vezes, quando nós adoramos ao Senhor de uma forma diferente do trivial, diferente do normal, Ele se manifesta com uma glória diferente. Já perceberam isso? Tudo que você faz fora da normalidade, Ele também se apresenta de uma outra maneira para nós. Não sei se vocês já perceberam isso. Não sei quantos de vocês, por exemplo, tiveram a oportunidade de subir um monte, de ir ao monte. É diferente de você estar lá e adorar ao Senhor no monte da sua casa, por exemplo. É muito diferente. A forma como Deus se revela, Ele se manifesta naquele local é diferente. É totalmente diferente. E essa palavra, ao entrar ali, João 8:32, ela vem dentro de um contexto, de um ensinamento, onde Jesus ele vem falando aos seus discípulos, falando com aquelas pessoas, com uma grande multidão que estava ali, e de repente ele solta uma palavra, na verdade um princípio, porque ele diz: eu estou aqui para fazer e cumprir a vontade do meu Pai, e até hoje eu faço exatamente o que o meu Pai mandou eu fazer. E em seguida, se eu não estiver enganado, no 31, o texto vai dizer assim: e muitos creram nele. E muitos creram nele. E o versículo seguinte vai dizer assim: e Jesus disse àqueles que então o creram. Ou seja, primeiro ele estava falando para uma multidão, para muitas pessoas que estavam ali com ele. E de repente ele fala: olha, eu estou aqui para cumprir e para fazer a vontade do meu Pai. Até os dias de hoje eu realizo, eu faço exatamente o que o meu Pai tem dito para que eu faça. E dentro desse contexto se levanta uma galera pesada que diz: eu creio em você, nós estamos com você. E de repente Jesus então se vira para este pessoal, para esta galera. Ou seja, ele não está agora mais falando para todo mundo. E para esses ele vai dizer: a vocês que me seguem, vocês são os meus discípulos. E aí vem o versículo: conhecereis a verdade e ela vos
dentro desse contexto, eu só tenho 2 versículos para ler para vocês, que está lá em Êxodo, capítulo 34, Êxodo 34, a partir do versículo 28. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Êxodo 34, diz assim: Moisés, ele ficou ali com Deus. Quarenta dias e 40 noites, durante todo aquele tempo ele não comeu e nem bebeu nada. Ele escreveu nas placas de pedras as palavras da aliança, isto é, os 10 mandamentos. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, carregando aquelas 2 placas da aliança, o seu rosto estava brilhando, pois ele havia falado com Deus, e ele não sabia disso. Arão e todo o povo ficaram com medo de chegar próximo de Moisés, quando viram que o seu rosto lhe brilhava. Porém Moisés os chamou, e Arão e todos os líderes do povo chegaram perto dele, e ele falou com todos. E depois disso, todo o povo de Israel se reuniu em volta de Moisés, e ele lhes entregou todas as leis do Senhor, aquelas a qual Deus tinha dado lá no Monte Sinai. Quando Moisés ele acabou de falar com eles, ele cobriu o rosto com um véu. Sempre que ele entrava na tenda sagrada para falar com o Senhor, Moisés tirava o véu. Ele contava ao povo de Israel tudo o que Deus lhe havia mandado dizer. E o povo via que o seu rosto continuava a brilhar, continuava brilhando. Porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até que entrava de novo na tenda para falar com Deus. O segundo texto está lá em 2 Coríntios. Segunda carta aos Coríntios 3, 13, 18. Vai lá, 2 Coríntios. Diz assim, Paulo dizendo: nós não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, porque os israelitas não podiam suportar o brilho daquela glória, que era afinal transitória. E não era só a face de Moisés que estava encoberta, mas as do povo estavam como que vendadas e obscurecidas. E ainda hoje,
a mente dos judeus está encoberta por um véu, pois não podem compreender o sentido real das escrituras da antiga aliança que lhes são lidas. Este véu só lhe é tirado aos que crerem em Cristo. É verdade que ainda hoje, quando leem os escritos de Moisés, os seus corações eles permanecem obscurecidos. Mas no momento em que se voltarem para o Senhor, então esse véu sobre os seus corações cairá. E o Senhor e o Espírito, e aonde Ele estiver, aonde o Espírito de Deus estiver, ali terá liberdade. E nós cristãos, sem véu, de espécie alguma, sobre os nossos rostos, somos como espelhos que refletem a glória de Deus, e vamos nos tornando cada vez mais semelhante à imagem do Senhor, a qual refletimos também cada vez mais de forma fielmente. Esse primeiro texto, ele relata algo muito interessante. Aqui fala de uma experiência de Moisés com Deus, de um encontro entre Moisés e Deus. E esse texto ele vem falar que este homem, ele sobe ao monte, mas ele não desce com as mãos vazias. Ele não desce da mesma forma que ele subiu. Ele desce de forma diferente. Ele sobe de um jeito, mas ele desce de outro. E o texto vai dizer para nós que, à medida que Moisés, ele falava com a congregação, ele falava com o povo, ele falava com os sacerdotes, ele falava com aquelas pessoas, as pessoas olhavam para ele e viam um brilho no rosto de Moisés. Ou seja, naquele encontro tinha sido gerado algo diferente no físico de Moisés. Aquele encontro proporcionou a Moisés uma mudança no seu físico, na sua imagem, em quem ele era. À medida que as pessoas elas olhavam e elas viam a glória de Deus estampada no rosto de Moisés. Eu não estou falando de uma revelação, a mesma revelação que João recebeu lá no livro de Apocalipse, de uma visão, mas nós estamos falando de um encontro, nós estamos falando de algo visível, nós estamos falando de algo palpável. E é interessante porque esse texto vai dizer que Moisés ele faz uma espécie de retiro, uma quarentena. Mas nessa quarentena ele foi transformado, nessa quarentena ele foi tocado pela glória de Deus. E diz que ele se submeteu ao que nós chamamos de jejum integral. Ele ficou 40 dias e noites. Durante aquele tempo todo, a Bíblia diz que ele não comeu e nem bebeu nada. E não está em discussão aqui nada científico e tampouco teológico, porque eu vou ficar com a Bíblia.
se ele comeu, se ele bebeu, se ele não iria sobreviver sem beber, sem comer alguma, isso não está em discussão. A Bíblia diz, a palavra afirma que nesta quarentena ele não se alimentou, aquele período todo ele não comeu e ele não bebeu nada, está escrito aqui, então eu vou ficar com a palavra. Nesse encontro, nesse retiro espiritual, algo gera dentro dele, ao ponto de descer do Monte Sinai de uma forma diferente. Nesse dado momento agora, Moisés estava no meio daquele povo, no meio da congregação, conversando, falando, trazendo ali os 10 mandamentos, falando sobre as escrituras. Mas é interessante porque a primeira coisa que aconteceu nesse encontro, nesse retorno, nessa volta de Moisés para com o povo, as pessoas ficaram com medo dele. As pessoas tiveram pavor dele. Está aqui, está dizendo, quando viram o seu rosto brilhando, olha o que o texto diz, e todos ficaram apavorados, todos ficaram com medo, todos ficaram com medo de chegar perto de Moisés, quando viram o rosto dele brilhando, quando viram a glória de Deus refletida através do semblante de Moisés. Um encontro que gera mudanças, um encontro de um momento de adoração, aqui onde aquele homem ele é transformado de uma forma visível. E o mais interessante nisso tudo é que Moisés ele não percebe que o seu rosto estava brilhando. À medida que ele se relacionava com as pessoas, ele não tinha o mesmo feedback, porque as pessoas tinham medo de chegar perto dele, as pessoas tinham pavor de estar próximo dele. E o texto vai falar que ele mesmo não percebe que o seu rosto, ele brilhava, ele não percebe, ele não sabe o que está acontecendo. Mas eu penso que em um dado momento, talvez alguém tenha tido a coragem de falar para ele: Moisés, você está diferente, tem algo diferente em você, porque quando nós olhamos para você, é impossível encarar a tua face, porque tamanho é o brilho, é a luz que sai do seu rosto. Mas infelizmente Moisés tem uma péssima atitude em relação ao que estava acontecendo na vida dele. O texto agora vai dizer que quando Moisés acaba de falar com eles, Moisés cobre o rosto. Quando Moisés termina de falar com o povo, com Arão, com a congregação, o texto diz que ele pega uma máscara, ele pega um véu. E agora, ele ofusca a presença de Deus na vida dele. Moisés faz um monopólio da presença de Deus somente para ele. O texto não fala que Deus pediu para que Moisés fizesse isso que eu fiz agora. O texto não vai dizer que Deus disse: Moisés, então tem um jeito, coloque um véu, coloque uma máscara, e vai dar tudo certo.
Mas Moisés, infelizmente, ele tem uma ideia medíocre. Ele faz um monopólio dessa presença somente para ele. E eu fico pensando comigo que talvez aquilo que ele tenha recebido da parte de Deus em relação ao que ele estava vivendo naquele momento, ele poderia passar para aquelas pessoas: toque aqui, pegue aqui, é a presença, é a glória de Deus na minha vida. Talvez ele poderia passar isso para as crianças, talvez ele poderia passar isso para os jovens, talvez ele poderia passar isso para os homens, talvez ele poderia passar isso para aquelas mulheres, talvez ele poderia passar para os anciões, talvez ele poderia passar para toda aquela congregação o que ele estava vivendo, o que estava na vida dele, estampado através da presença e da glória de Deus no rosto dele. Mas ele tem uma ideia medíocre, como muitos de nós. Ele ofusca, ele tapa, ele monopoliza a presença de Deus só para mim. Sou eu. Ele guarda para ele aquilo ali. Todas as vezes que ele falava com o povo, todas as vezes que ele entrava e saía da tenda, agora Moisés colocava uma máscara, ele colocava um véu sobre a sua face. Encontros têm que gerar mudanças na nossa vida. Todo encontro ele tem que produzir mudança na nossa vida. Se não houver mudança, se não houver manifestação da face de Deus, somente uma farsa. Aquele encontro propôs a ele um momento ímpar na vida dele, porque nós não estamos falando de algo que ele ouviu, como João ouviu e repassou para as igrejas. Não, nós estamos falando de algo que agora estava no próprio homem, estava em Moisés estampado. De uma glória visível. E aí vem Paulo falar para nós nos dias de hoje. Afinal de contas, vamos ser sinceros, quem de nós talvez não gostaríamos de ser comparados a Moisés? Tem alguém aqui que não? Eu creio que todos nós gostaríamos de nem que fosse alguma lembrança, alguém falar: olha, eu vejo em você um pouco de Moisés. Mas vem Paulo, na segunda carta, dizer o seguinte: nós, de Peruíbe, não somos como Moisés. Nós aqui, no litoral, na Baixada, em Peruíbe, nós não somos como Moisés. Nós não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a sua face, simplesmente porque, o que as pessoas vão falar de mim? O que vão dizer de mim? O que vão pensar de mim? Está aqui, porque os israelitas não podiam suportar o brilho daquela glória. Afinal, a glória, ela é transitória. Deus te dá para você compartilhar. E Paulo vai dizer: não era somente Moisés que estava com a sua face encoberta, mas também aquele povo. Eles estavam com as mentes vendadas e obscurecidas.
E aí ele diz para nós ainda hoje, há muitas pessoas que estão com as suas faces encobertas por um véu, pois não podem compreender o sentido real das Escrituras, da antiga aliança que lhes foram lidas. Este véu só lhe é tirado aos que crerem em Cristo. É verdade que ainda hoje, 2 vezes, ele fala hoje mais uma vez, e em verdade eu vos digo que hoje, quando nós lemos a palavra, muitos não entendem o que está nela. Muitos não compreendem o que está nela. Afinal, usam ela, mas não compreendem ela. E ele vai dizer hoje, e em verdade eu vos digo ainda hoje, são pessoas com os corações duros, que permanecem com as suas mentes obscurecidas. Mas ele diz, mas se em um dado momento, se vocês se voltarem para o Senhor, este véu pode cair do coração e da vida de vocês. Deus é Espírito, e convém que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Aonde o Espírito está, ali reina a liberdade. Nós cristãos, sem véu de espécie alguma sobre os nossos rostos, somos como espelhos que refletem a glória de Deus, e vamos nos tornando cada vez mais semelhantes ao Senhor, o qual refletimos também cada vez mais de forma fielmente. É impossível não lembrar do momento da transfiguração, porque esse texto aqui, ele fala de uma transformação. Transformação no original fala de metamorfose. É exatamente a crise que a borboleta ela passa quando ela deixa de ser lagarta. É quando ela sai da crisália, é quando ela rompe, é quando ela entende o seu propósito, é quando ela deixa de rastejar para começar a voar. E isso gera uma crise. Afinal de contas, a palavra crise no original, ela vem exatamente deste momento da metamorfose. Quando se fala de crise, se você pesquisar exatamente a analogia, o simbolismo vai vir exatamente disso, da crisália, onde a lagarta, ela está inserida, mas ela deixa de ser, porque ela está passando por uma transformação no seu interior, uma transformação física, uma transformação por dentro, algo que é intenso e que talvez muitas vezes vai machucando, vai formando o caráter de Cristo em nós, a ponto de mudar a fisionomia, olha isso, a ponto de mudar as nossas ações, a ponto de mudar as nossas atitudes, a ponto de mudar quem de fato nós somos, de mudar o nosso pensamento, de mudar as nossas atitudes. Afinal de contas, não é nada sobre nós, é tudo sobre Deus. Quando nós entendemos isso, amados, nada é sobre você, nada é sobre mim, nada é sobre essa placa, sobre essa igreja, é tudo sobre Deus, é por Ele, para Ele, foram feitas todas as coisas, tudo vem dEle, e por intermédio dEle, não é sobre mim,
não é sobre o meu ministério, não é sobre a minha vida, mas é sobre Deus. É sobre o que Deus quer revelar através de nós, através das nossas atitudes, através das nossas ações. Precisamos revelar a face de Deus para que outras pessoas possam ser transformadas. É tudo sobre Ele. A nossa adoração é para Ele, afinal de contas, Deus não é um ser cósmico que passa por crise de ausência de alguma coisa. Por mais que te soe estranho, mas Deus não precisa da tua adoração. Deus não está atrás de adoração. A adoração fala de nós. Quando eu adoro, eu mudo. Quando Ele adora, quando Ele toca esse instrumento, quem muda é Ele. Quando nós adoramos, nós mudamos. João 8, capítulo 4, quando ele tem um encontro com aquela mulher, e que aquela mulher vai ao poço meio-dia buscar água, porque a vida dela refletia exatamente o estado e a situação que ela estava. Naquele tempo, mulher nenhuma retirava água ao meio-dia. Aliás, ninguém tirava água ao meio-dia, num sol escaldante daquele deserto. Mas estava lá aquela mulher sozinha, com um cântaro, um vaso nas mãos, agora ali à beira de um poço, para tirar água. E nesse dado momento, Jesus, ele tem um encontro com aquela mulher. Como eu disse para vocês, encontros eles têm que gerar o quê? Mudanças em nós, dentro de nós. E talvez aquela mulher, o inesperado, ela não esperava aquele encontro, muito pelo contrário, principalmente com um judeu. Ela era de uma outra linhagem. Na verdade, ela era uma judia separada, uma pessoa que estava à margem da sociedade, os esquecidos, as pessoas ruins. E ela chega exatamente naquele momento, naquele horário, para retirar aquela água. E nesse momento o Senhor, ele vai falar algo que todos nós conhecemos. Num dado momento da conversa, num dado momento daquela prosa, Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em... Jesus disse para ela: eu não estou atrás de adoração, porque no céu 24 horas os anjos adoram, mas eu estou atrás de pessoas que adorem e adorem de verdade. Pessoas que adoram e adoram de verdade. Eu penso que todos nós temos véus, ou véu, porque véu não é um verbo, né? Não tem eu véu, tu véu, não tem. Véu não é verbo. Mas todos nós, nesta manhã, temos véu para tirar. Eu não sei qual é o véu da sua vida que nesta manhã precise ser retirado.
e não ser colocado como este véu de Moisés que ele colocava a cada aparição, a cada conversa. Porque não é o que nós somos aqui, mas é o que nós somos lá. E talvez muitos de nós temos a mesma crise de Jairo. Porque quando Jairo aparece na escritura, aparece sendo chamado de maioral da sinagoga. Mas um cara que tinha morte dentro da sua casa. Era alguém que lá fora da sinagoga, ele tinha os seus problemas e as suas pendências. E talvez muitos de nós passamos por este momento, porque aqui nós refletimos algo que não estamos vivendo lá. Passamos algo que não estamos vivendo lá. E que este véu hoje, nesta manhã, em nome de Jesus, ele precisa ser retirado. O interessante, eu falei aqui da mulher samaritana, e talvez o mais interessante desse texto, é que para muitos esta mulher, ela chega diante do Senhor como uma adúltera. Uma mulher que estava já no seu 6º relacionamento. Eu não sei o que aconteceu com outros 5 homens. Se morreu, se ela matou, ou se ela era chata demais, né? Não sei. Mas de uma coisa eu sei. Quando ela entendeu que quem Deus estava procurando era ela, porque ela disse: olha, os meus pais me ensinaram algo. E ela está falando dos pais da fé. Está falando de Jacó. Ela está dizendo: olha, os filhos de Jacó nesse poço vinham tirar água. Este local foi terra de Jacó. Eles vinham tirar água. E foram eles que disseram que a adoração estava lá em Gerezim. Olha como o papo muda, a conversa muda. Olha o que estava no interior daquela mulher. Ela não sabia quem ela era. E ela estava dizendo: é por isso que eu estou aqui. Porque falaram para mim isso. E Jesus disse para ela: mulher, deixa eu falar algo para você. Não é nem em Gerezim e nem tampouco lá em Jerusalém. Mas aonde o Pai está procurando é hoje, é agora, pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Agora, uma coisa nesse texto que me chama a atenção. O texto fala que aquela mulher, ela vai o quê? Retirar o quê? Retirar? E ela estava com o quê nas mãos? Um cântaro, um vaso, um balde. E ela chega com aquele balde, com aquele cântaro, com aquela caneca, sei lá o que, aquele vaso de barro. Ela chega naquele lugar, mas você não vê ela voltando com um cântaro, você não vê ela voltando com um vaso, você não vê ela voltando com aquele jarro com água, porque aquela conversa agora muda o interior dela, ao ponto dela chegar de uma forma e sair de outra. Ela entra, como muitos falam e querem falar, chamar aquela mulher de adúltera. Ela chega talvez num estado de adultério, mas ela sai agora para se tornar uma missionária. Quando ela volta para pregar aonde nós deveríamos pregar, aonde nós deveríamos ser a diferença, porque ser diferente aqui é muito fácil, mas fazer a diferença onde nós moramos é difícil. Ser a diferença para as pessoas aí fora é difícil. Aquela mulher, ela volta para o convívio dela, conhecida, né, como a mulher dos 6 relacionamentos.
ela volta. E aquelas pessoas agora vão atrás daquilo que ela estava falando. E é interessante porque aquela mulher agora, ela deixa o cântaro, ela passa a ser este cântaro, ela passa a ser esse vaso. E o final desse texto vai dizer o seguinte: mulher, já não é mais por aquilo que você fala, mas é agora por aquilo que nós estamos vendo. Esse processo, ele se dá por aquilo que nós passamos. Mulher, não é mais pelo que você fala, porque o que você fala passou a ser verdade. Nós acreditamos em você. Estamos acreditando agora no que você fala. Temos a convicção e a certeza que de fato você vai mudar a sua vida. Mas muito mais que isso, agora nós podemos contemplar também exatamente aquilo que você estava nos reproduzindo. Gostaria que você se colocasse em pé.